Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Louvado seja Deus, queridos ouvintes, estamos aqui na nossa Ipanema FM 87.9, para a glória de Deus, iniciando nesta sexta-feira, dia 11 de abril, o nosso PIBcast. São 8h01. Glórias a Deus por esta oportunidade maravilhosa de mais uma sexta-feira estarmos juntos para glorificar a Deus, para buscar ao Senhor e ao mesmo tempo conversarmos sobre a palavra de Deus. Hoje nós falaremos sobre a Páscoa. Estamos aqui eu, jovem pastor José Dito, jovem seminarista Tiago e um velho amigo nosso, o pastor Valdinei. Pastor Valdinei, quero pedir ao jovem pastor José Dito, que dê aqui a sua saudação, dê o seu bom dia aos nossos queridos ouvintes. Bom dia, querido irmão, querido amigo. Deus abençoe sua vida poderosamente, que esse programa seja mais um instrumento, uma ferramenta de Deus para te edificar e abençoar a sua casa e a sua família. Glória a Deus. Jovem Tiago, dê a sua saudação aos nossos queridos ouvintes. Bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga. É muito bom novamente estar aqui no PIBcast, compartilhando um pouco mais da palavra do Senhor com vocês. Glória a Deus. Quero agora pedir ao velho amigo, pastor Valdinei, homem de Deus, bênção pura, pastor da Igreja Presbiteriana Nova Cidade, sendo poderosamente usado nesta cidade há quase 10 anos, para a glória de Deus, tem uma linda família, e como eu brinquei aqui falando, é um velho amigo porque desde que chegou aqui na cidade, estreitamos laços, começamos a estudar a Bíblia juntos, perdi a conta das vezes que já preguei na sua igreja e ele na nossa igreja, em eventos especiais, em momentos especiais em ambas as igrejas. Pastor Valdinei, seja muito bem-vindo. Atualmente, além de pastor, também diretor do IPEL, uma escola importante aqui na nossa cidade. E o pastor Valdinei foi convidado hoje para conversar conosco sobre a Páscoa e como a Páscoa é comemorada, celebrada nas escolas. Dê o seu bom dia, pastor Valdinei, aos nossos queridos ouvintes. É uma alegria imensa estar aqui nesse momento especial, na nossa sexta-feira. Pastor Fernando, pastor Dito, Tiago, Urias, nós estamos felizes de ter a oportunidade de pensarmos a respeito da verdadeira Páscoa. E de fato é uma grande alegria estar aqui para pensarmos na palavra de Deus e para mim uma grande satisfação de fazer isso ao lado de grandes amigos, de grandes professores ao meu coração, de influenciadores do meu ministério, de abençoadores à minha igreja, e louvado seja Deus pela Primeira Igreja Batista aqui na nossa cidade, que tanto tem feito diferença, não apenas no âmbito espiritual, que é o que rege mesmo as nossas vidas, mas uma igreja preocupada com a sociedade, preocupada com o ensino que seja verdadeiramente bíblico, centrado na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. Então é uma grande alegria estar aqui com esses irmãos queridos e também comunicando junto com eles a você que está aí na sua casa, talvez no seu trabalho, no seu carro, em viagem. Vamos alguns minutos aqui pensando na verdadeira Páscoa, e isso creio que será grande bênção sobre as nossas vidas. Obrigado, pastor Valdinei, pelo elogio, pela referência que o senhor fez à nossa igreja. Louvado seja Deus, seu ministério também é de grande relevância e eu tenho certeza que tem mudado a história de muitas famílias, abençoado muito a nossa cidade. Dentre várias coisas que o pastor Valdinei faz nesta cidade, além do ministério pastoral excelente, também cuida da Guarda Mirim, desenvolve um ótimo trabalho como uma referência muito positiva. Mas nós não vamos ficar aqui rasgando seda não, pastor. Nós não vamos ficar elogiando um ao outro, não. Nós vamos partir para a palavra. Eu vou pedir ao pastor Dito que ore ao Senhor. Enquanto o pastor Dito ora ao Senhor, antes dele orar, eu quero anunciar o texto que leremos. Leremos o texto de Mateus, capítulo 26, versículos 1, 2 e 3, quando o Senhor Jesus anuncia para os seus discípulos que a Páscoa está próxima.
ele anunciou dizendo que estava por acontecer. E é sobre isso que conversaremos daqui a pouco. Pastor Dito, ore ao Senhor, pedindo a Deus que através do seu Santo Espírito nos conduza nesta conversa. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais uma noite, mais uma manhã, ó Deus, onde as tuas misericórdias, ó Deus, se renovam sobre a nossa vida. Louvamos ao Senhor por estar aqui nesse programa, por poder ser instrumentos do Senhor, ó Deus, para abençoar vidas, famílias, lares, pessoas, ó Deus, que carecem, ó Deus, da tua palavra. Que o Senhor nos use. Obrigado pela presença do pastor Valdinei conosco aqui, que certamente vai abençoar esse programa. Ó Deus, que o Senhor nos use para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero começar lendo o texto de Mateus, capítulo 26, e quero pedir ao jovem Tiago que já comece dando aí a sua abordagem desse texto, a sua leitura. O texto diz assim, Mateus 26, do 1 ao 3. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos, vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Versículo 4 diz, deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Tiagão, e aí? Jesus anuncia que a Páscoa vai ser celebrada, logo começam a se mobilizar para prendê-lo. Nós não falaremos necessariamente da prisão de Jesus. Eu quero que a gente, nesta manhã, já iniciando as nossas comemorações da Páscoa, a nossa celebração da Páscoa, comecemos a compartilhar com os nossos ouvintes o que é a Páscoa. O pastor Valdinei falará daqui a pouco sobre como se celebra a Páscoa no ambiente escolar, que é um ambiente tão heterogêneo do ponto de vista religioso, mas nós faremos agora uma introdução. O que é a Páscoa? Pastor jovem seminarista Tiago, e logo depois o pastor Dito também vai ajudar o Tiago aí, que ele está meio patinando ali, pastor. Eu não falei nada ainda, né? Mas então, percebi, uai. Quem patinou aqui agora foi o senhor, mas tudo bem. Mas na verdade, esse texto, né, dentre vários passagens, né, que fazem menção a esse momento na Bíblia, um dos aprendizados que eu mais tenho aqui, né, que eu consigo tirar para mim aqui, é sobre a obediência e a submissão de Jesus. No primeiro versículo, no versículo 2 aqui, quando Jesus explicitamente fala, né, dando data, praticamente quase hora, né, para o momento da sua prisão, da sua crucificação, ele está demonstrando no meio de um caos aqui, uma total submissão à vontade, né, de Deus. E dentre várias coisas que nós aprendemos com o significado da Páscoa, né, e é essa lembrança que a gente tem, né, de quanto o Senhor nos ama e o quanto esse sacrifício foi a custo de um preço de uma obediência que levou ele para um destino que definitivamente ninguém queria, na verdade. Ninguém queria, e eu acho que, obviamente, se Jesus, né, olhasse com um olhar carnal mesmo, vamos dizer assim, ele também não queria subir na cruz, né? Então, assim, nós aprendemos muito sobre obediência e submissão nessa fala de Jesus aqui, que é a sua certeza do seu destino inevitável naquele momento, né? E a Páscoa para nós, né, principalmente nós batistas, né, é um memorial, essa lembrança, né, esse momento de reflexão que nós fazemos todas as vezes que nós participamos desse momento, né, nos traz, dentre várias coisas, né, várias lembranças, essa direção de submissão, de obediência à palavra do Senhor. Em outras palavras, a palavra-chave que você exalta em relação à Páscoa é obediência. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Eu creio com muita convicção que uma das grandes mensagens principalmente desse texto que a gente acabou de ler, é a submissão de Jesus à vontade de Deus. Ok. Pastor Dito, eu concordo em número, gênero e grau com o jovem seminarista Tiago, mas eu queria ouvir do senhor agora, pastor, um link com a história, com a origem da Páscoa, né? O fator determinante, como disse muito bem o Tiago, é a obediência, foi a obediência do Senhor Jesus. Mas essa é uma obediência ligada a um fato determinante. E que fato é esse? O senhor consegue fazer essa ponte pra gente lá com o Êxodo?
Já dei uma cola, né? Já dei uma cola. A Páscoa teve origem por ocasião da última praga, né? Exato. A morte dos primogênitos lá no Egito. E a ordem foi que cada família sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais da porta, né? A Páscoa é passar por cima. Do inglês Passover, literalmente passar sobre. Isso aí. Então, é a marca do sangue, né? Nos umbrais da porta ali. Os primogênitos dos judeus que obedeceram, como você frisou muito bem a palavra obediência, eles foram poupados e todos os outros morreram pelo anjo destruidor que passou ali, causando a morte dos primogênitos, inclusive do faraó, né? Que foi um golpe ali nas divindades egípcias, né? Deus ali mostrando que ele está no trono. Quer dizer, o faraó que se sentia Deus não pôde fazer nada para impedir a morte do seu primogênito, né? Seu sucessor. Então, quando Jesus tem em mente essa Páscoa, né? Que vai ser celebrada daqui a 2 dias, segundo o texto que a gente leu, ele tem a ideia, essa comemoração judaica, né? E ele precisava morrer na Páscoa para que, como o Cordeiro de Deus, ele tirasse o pecado do mundo. Agora, o que nós precisamos frisar bastante aqui, que a Páscoa não é tão somente o está consumado, né? O Cordeiro entregando a sua vida ali, é bom a gente frisar isso também, pastor, que Jesus ele não foi assassinado, né? Exato, ele não foi morto. Ele entregou a vida dele. O Filho do Homem vai ser entregue. Ele é uma oferta. O Senhor da vida não teria como ser morto. Ele é uma oferta pelo pecado. Ninguém morreu na presença de Jesus, porque ele é o autor da vida. E se ele quisesse, ele não teria morrido, né? Então ele diz, eu vou dar minha vida para depois tomá-la. A grande questão da Páscoa não é a morte do Cordeiro, mas é a ressurreição de Cristo, né? Não é o está consumado só, mas é ele não vive. Está aqui. Ele vive. Os anjos dizendo, né, para as mulheres, vocês procuram entre os mortos aquele que vivem, ele não está aqui. Então a grande mensagem da Páscoa é que um cordeiro foi morto, ele tira o pecado do mundo, mas o que nos traz esperança é a ressurreição de Cristo. Então, pastor, e aí eu quero realmente, Tiagão, quero a sua ajuda junto com o pastor Dito. A grande questão, de fato, o ele está vivo. O ele está vivo. Mas antes dele ressuscitar, ele precisou sim morrer. Isso é indiscutível, é uma questão lógica, ele só ressuscitou porque morreu antes. Fazendo uma alusão e um paralelo com o sangue passado na porta, que fez com que o anjo da morte não entrasse naquele lar, eu me lembro agora que algumas pessoas do próprio Egito, egípcios, pessoas de outras nacionalidades que moravam no contexto, elas também creram. E algumas também foram livres da morte dos seus primogênitos. Não é meio complicado a gente ter pessoas diferentes, de um contexto tão diferente, acompanhando e estando debaixo da mesma, entre aspas, graça e proteção? E aí, Thiago? Você tá complicando, né? Eu tô complicando porque eu quero piorar a situação daqui a pouco com o pastor Valdinei. Então ele já vai falar pra gente sobre isso dentro do contexto escolar, que é um contexto extremamente heterogêneo, né? Do ponto de vista religioso. Então eu tô em paz. Você tá em paz? Quem não ficou em paz agora foi o pastor Valdinei. Eu quero lembrar, né? E pegando o gancho do pastor Dito, quando ele volta aqui para o Antigo Testamento, o sangue passado no umbral da porta ali, se fosse olhar bem, a grosso modo, né, o anjo que passou pelas casas, independente de hebreus ou egípcios ali, se ele fosse olhar quem estava dentro, né, a condição física deles dentro, o coração, não sobraria ninguém. Quando o senhor fala sobre a questão de terem talvez egípcios ali que também foram, né, salvos nesse processo, olha, se
for olhar no nosso ponto de vista hoje, não sobraria ninguém aqui hoje também. O sangue ali passado pelos umbrais ali, a prova que o Senhor estava olhando a obediência, o coração, a entrega daquele povo no processo de fazer aquilo que Moisés havia pedido que o povo fizesse. Porque não era pelo fato das atitudes ou de o que eles poderiam fazer, queriam fazer com que o anjo ou não passasse pelas casas, né, matando todos os primogênitos. E em Jesus nós vemos isso cumprir, né, na nossa vida agora de uma forma mais macro, né, nós vemos todos que têm a oportunidade de reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador, ser alcançado pelo poder desse sangue, passado hoje no umbral, né, das nossas vidas, né? Então nós somos novas criaturas e temos esse privilégio de receber, assim como alguns egípcios, você disse também. Então, aí é que nós começa a ser criado um problema que eu quero pedir ao pastor Valdinei que me ajude a resolver. É o seguinte, eu concordo plenamente com tudo que você falou, Tiago, o pastor Dito também trouxe, mas há um fator que é muito sério. Não sei se o pastor Dito quer falar alguma coisa sobre isso, após o pastor Valdinei. Se eu quiser falar antes, eu pode falar, porque o pastor Valdinei vou complicar a vida dele. A questão determinante é, quando os egípcios, alguns, obviamente, acreditaram, por influência, obviamente, dos hebreus, quando eles acreditam, passam também o sangue no umbral da porta e alguns recebem o livramento, obviamente que eles saem pelo deserto afora com o povo. Lá na frente isso se torna um grande problema, porque eles acreditaram naquele momento para receber o livramento, mas eles não passaram a viver com os costumes dos hebreus. E aí, pastor? É uma questão difícil, né, pastor? Uma questão complexa, porque como o Tiago afirmou, a graça de Deus, né, ela foi suficiente para salvar aqueles também que não eram judeus, mas que por ato de obediência entraram, né, nesse livramento do Senhor. Nós temos os egípcios causando problemas no deserto. Ao longo da caminhada. Mas temos Arão também causando problema, né? Então, eu concordo com o Tiago quando ele fala que a graça foi suficiente. Então, hoje, não sei se eu estou alcançando a sua pergunta, mas hoje essa graça também ela é suficiente, né? Pedro teve isso, né, numa revelação ali dos animais impuros, antes dele encontrar com Cornélio, em Atos 10, né? Então, Deus está falando para ele, o evangelho é para os gentios também, né? Então, nós temos essa verdade estampada aí, poderíamos dizer que a Páscoa é isso, é Jesus morrendo, né? Indistintamente. Exatamente. Então, sem distinguir. Há poder no sangue de Jesus, né? Para perdoar qualquer pecado, qualquer impureza, e desde que o homem confesse o seu pecado, arrependa-se e receba Jesus como seu Senhor e Salvador, ele certamente será perdoado. Eu creio nisso, né? Então aí o senhor já facilitou bastante o caminho do pastor Valdinei. Pastor Valdinei, eu estou ansioso para ouvir do senhor, agora de maneira muito, eu diria, cuidadosa, né? Porque o ambiente escolar é um ambiente fabuloso, é um ambiente de grandes possibilidades. Ainda que o Estado seja laico, as pessoas têm suas escolhas religiosas, fazem suas opções religiosas e devem fazê-lo com muita tranquilidade, sem nenhuma imposição. Mas quando a gente escolhe colocar o filho numa escola com a qualidade que tem o IPEL, com o trabalho que é feito hoje pelo senhor e por sua esposa e por toda a sua equipe, uma data como essa, ela tem que ser celebrada do ponto de vista filosófico da escola, que é o ponto de vista cristão, mas ao mesmo tempo respeitando a laicidade do seu contexto, da sociedade em que ela está inserida. Pastor, a Páscoa, nós sabemos, é a libertação, é salvação, é transformação, é graça. Como a escola trabalha isso, pastor? Mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de principalmente ouvir essas definições, né, facilitou muito mesmo, porque à medida que as perguntas foram sendo respondidas, eu estou aqui só de certa forma aprendendo, né?
E isso para mim, pastor Fernando, define-se a partir do seguinte: o que vocês fizeram aqui foi a definição bíblica da Páscoa. A nossa escola, a escola IPEL, ela tem como regra principal a palavra de Deus. É regra de fé e prática para nós. Glória a Deus. E eu me lembro, pastor Fernando, que lá no ano 2018, 2017, mais ou menos, nós estávamos numa reunião que a gente sempre faz na quarta-feira, né, lá na Igreja Batista, de pastores. E eu me lembro que, naquela ocasião, o pastor Renato, que pastoreava a primeira igreja, nós estávamos numa determinada discussão do bom sentido, teológica, né? Teológica, e nós estávamos falando algumas coisas que a Bíblia não aprovava, não ensinava. E à medida que nós alongamos a conversa daquilo que estava errado, eu me lembro que o pastor Renato, com muita sabedoria, disse o seguinte: eu prefiro falar a verdade e expor a verdade para eu não ter que ficar perdendo tempo em explicar aquilo que é mentira, porque a verdade liberta. Glória a Deus. Eu nunca perdi esse princípio no meu coração. O que nós fazemos com relação à comemoração da Páscoa na escola? No dia 24, às 19 horas, nós estaremos com os nossos alunos celebrando a Páscoa. E como bem dito aqui por todos vocês, a Páscoa, ela de fato vai culminar na ressurreição de Cristo. Mas a Páscoa, na sua essência, ela tem gosto de sangue. A Páscoa tem gosto de morte. Desde o Egito, quando um cordeirinho que era da família, programado ali... É um chocolate diferente esse aí, né? É esse princípio. Esse é um chocolate muito amargo, não é meio amargo, ele é muito amargo. O gosto não é doce. Não é doce. O gosto é sangue e sacrifício. É cruz, coroa de espinhos. Foi uma entrega. De forma mais amena aqui, nós precisamos lembrar que quando uma família que tem lá um animal de estimação por um determinado tempo, ele perde esse animal ou o animal morre, há um sofrimento na família. Sim. Há um sofrimento ali com relação aos filhos. E lá na Páscoa teve esse sofrimento para as famílias quando o cordeirinho escolhido e cuidado durante aquele período que antecedeu a Páscoa, o dia final ali na saída do povo de Israel do Egito, da escravidão, houve sofrimento de certa forma, né? Mas quando nós vemos o texto que foi lido em Mateus, aí é o sofrimento de forma clara. É Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, entregando voluntariamente a sua vida para passar por um grande sofrimento. Foram cenas terríveis. Foram cenas de que o pecado dos homens estavam sobre os ombros de Jesus, e com relação a isso veio a ira de Deus naquela sexta-feira cruel, naquela sexta-feira... Ele se fez pecado. Se fez pecado. Por amor a todos nós. Segundo lá Isaías 53, a gente vê isso, né? A mão do Pai moendo o Filho por causa dos nossos pecados, o Cordeiro de Deus sendo esmagado pelos nossos pecados e Cristo tomando todo o cálice da ira do Senhor. Perfeito. E quando nós pensamos isso com relação à escola, é o que nós passamos aos nossos alunos. A Bíblia na mão, a Bíblia afirmando para nós o real significado da Páscoa, e vamos caminhando com os nossos alunos a partir daquilo que é a Páscoa verdadeira, ou a verdadeira Páscoa. E a verdadeira Páscoa é um Deus todo-poderoso que tem a glória nas suas mãos, mas que resolveu se transformar em um ser humano para, de forma sacrificial e voluntária, morrer para perdoar os pecados de seres humanos que não conseguiriam sair da sua escravidão espiritual. Então, pastor, aí o senhor abriu uma porta, eu vou dizer assim, eu costumo usar essa expressão, o senhor abriu uma porta muito interessante. Ele fez sacrifício porque o sacrifício humano não era suficiente. Foi isso que eu entendi na sua fala. Se nós voltarmos ao Egito, quando lá estavam os hebreus e a Páscoa foi, entre aspas, instituída, naquele momento haviam sacrifícios que se entendiam ser suficientes. Depois daquele momento, vários outros sacrifícios foram feitos, entendendo-se serem suficientes.
Quando Jesus vem, ele vem do que nós chamamos de Pax Romana, plenitude dos tempos, o momento ideal, mas uma das respostas que ele vem trazer é: nenhum dos sacrifícios que vocês acharam que tivesse sido suficiente foi suficiente. Obviamente que do ponto de vista teológico, da linealidade da Bíblia, quando olhamos para o passado e para as profecias, nós vemos que Jesus vem sendo anunciado. Apesar dos homens não entenderem, continuarem numa dinâmica sacrificial, sem que o coração fosse mudado, Jesus vem sendo anunciado como quem diz assim: isso aí não está dando certo o que vocês estão fazendo. Eu vou mandar o meu filho porque aí vai ser suficiente. Essa ponte, ela é determinante para que a Páscoa ganhe esse sentido de graça, colocado muito bem pelo pastor Dito e inicialmente falado pelo jovem Tiago em relação à obediência. Essa ponte entre a compreensão do sacrifício que já não é suficiente e crer no sacrifício suficiente, ela é determinante. Como é que a escola trabalha isso? Como é que o senhor pode, até mesmo, quem sabe, nos dar aqui dicas de como trabalhar isso nos nossos ambientes, né? Nós entendemos sempre, e já foi na sua pergunta explicativa, né? Já fica muito claro para nós. O Antigo Testamento era sombra da perfeição que viria. Perfeito. Não é? Todos os movimentos do Antigo Testamento eram tipologia do perfeito que viria. O que nós podemos lembrar é de que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, 11:6, sem né? fé é impossível você entender a vontade de Deus. A diferença da fé daqueles que viveram no Antigo Testamento para a fé de todos aqueles que vivem pós a vinda de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é referente aos do Antigo Testamento tiveram fé no futuro. Nós temos fé no passado, ou seja, nós nos encontramos. Abraão simboliza bem isso, né? Nós nos encontramos na cruz. Perfeito. Eles olharam para o Cordeiro e entenderam em fé a graça de Deus, propondo a libertação, propondo o povo sair daquela escravidão tão terrível que estavam vivendo naquele momento. E é para além da escravidão física, é para a escravidão espiritual, porque o Egito representa o mundo. Faraó, de certa forma, em alguns momentos... Rápido, não perca sua linha de raciocínio. Querido ouvinte, toda escravidão espiritual leva a uma escravidão física. O pastor Valdinei falou que era para além da escravidão física. De fato, concordo plenamente, mas eu quero que você guarde. Se você é alguém que ainda não foi liberto espiritualmente, você é escravo humanamente de alguma coisa. Com certeza. Alguma coisa governa o coração. Ou é Deus, ou é algo que vai levar à morte. Perfeito. E aí, quando nós pensamos nisso, o povo saindo do Egito e tomando a direção para a terra prometida, nós percebemos que eles estão sendo abraçados pela graça de Deus. Porque Deus foi gracioso em estabelecer aquela forma de livramento, né? E o próprio Deus, ao longo dos 40 anos de caminhada, foi estabelecendo essa graça cada vez mais abrangente, mais clara. O leque vai se abrindo. E eles acreditavam, então, como foi bem mencionado, o que Abraão vai dizer, né? Abraão é o primeiro que visualiza uma ressurreição e já aponta para essa ideia de uma ressurreição em alguém que seria pleno, vencendo a morte no futuro. Nós olhamos para 2000 anos atrás e a nossa fé nos conecta à cruz, nos conecta àquela entrega de Jesus Cristo. Então, o que nós ensinamos com relação à Páscoa na escola é essa ideia. Jesus é o ponto central. A obediência dele o conduz àquele lugar para perdoar os nossos pecados, algo que não teríamos condições de fazer por nós mesmos. E tudo graciosamente. A Páscoa é uma graça de Deus que abre essa oportunidade de olharmos para Jesus Cristo e crer que Ele, de fato, é o lugar onde o nosso pecado pode ser perdoado. Então, biblicamente, com relação à escola, nós passamos essa verdade, nós passamos esse movimento, o movimento de entendermos que é Jesus Cristo a verdadeira Páscoa.
Jesus Cristo é a verdadeira Páscoa. Pegando no ponto de que ele morre de forma sacrificial, mas daqui a pouco, de forma milagrosa, de forma poderosa e gloriosa, ele vai ressuscitar para que nós possamos viver nele agora, na sua ressurreição, crendo no seu nome e no seu ministério, vivermos a doçura do céu. Na sexta-feira é o gosto do sangue. No domingo de manhã, com uma página completamente nova, com algo extraordinário gritando ao nosso coração. Ele vive e agora o gosto para vocês que crerem no seu ministério é o gosto do céu. Rapaz, você foi poético, hein? Foi poético, fiquei emocionado agora com sua poesia. Pastor Dito, me ajuda aí com... Pastor Valdinei, de maneira muito brilhante. Uma aula, né, pastor? Ele deu uma aula aqui pra gente. Glória a Deus. Eu particularmente gosto muito de ouvi-lo. Rapaz, é bom demais ter gente inteligente, ter amigo inteligente, né? Principalmente quando eles são mais inteligentes que a gente. A gente fica assim, boquiaberto. Os ouvintes não sabem, né? O pastor falou aqui, mas pouca gente tem noção. As nossas terças-feiras pela manhã são edificantes, né, pastor? São encontros ali de café que... Café teológico. O ali, café, né? Fica em segundo ou terceiro plano, né? Mas, pastor Dito, o pastor Valdinei, de maneira brilhante, falou da sexta-feira, do amargor da sexta-feira, falou do gosto relativamente doce no domingo, por causa da ressurreição, mas eu gosto muito de chamar a atenção para o sábado. O sábado é o sábado da incerteza no coração de muita gente. No nosso coração, né, Urias está aqui balançando a cabeça, cheio de fé, e eu creio que para todos nós, o sábado é o sábado da certeza, porque a gente já leu o final da história, a gente já sabe que no final ele vence. Mas há um grupo de, eu diria, egípcios acompanhando os hebreus que ainda não tem essa convicção do domingo da ressurreição. Eles ainda estão na incerteza do sábado, com algumas práticas, com algumas percepções. A minha fala não faz alusão a nenhuma perspectiva religiosa, ela faz alusão a uma perspectiva existencial e espiritual. Então não tem a ver com o dia da semana em si, tem a ver com esse intertício, esse intervalo entre a morte e a, eu diria, incerteza, dor, angústia que se vive antes da ressurreição. Talvez hoje, e tudo isso que eu falo agora é para que sirva como pano de fundo, eu gosto de aspectos introdutórios, como os irmãos já sabem lá na igreja, mas tudo isso é para servir como pano de fundo para falar de uma fuga que se criou e tomou o lugar do domingo doce depois da sexta-feira amarga, que é o chocolate no meio desse processo. Então hoje a Páscoa, se nós fecharmos as Bíblias, se nós fecharmos as igrejas, se as escolas não cumprirem o seu papel de uma forma ainda que laica, mas honesta e coerente com a proposta pascal, se as escolas não fizerem isso, hoje a Páscoa é o coelho que põe ovo de chocolate. Eu não estou aqui falando contra o chocolate, contra o coelho, contra ninguém. Mas, pastor, a gente precisa tornar mais claro que no sábado da incerteza se precede o domingo da certeza da ressurreição. O que o senhor acha disso? Esse sábado, né, esse intertício aí, como você disse muito bem, é a prova, né? Deus testando o nosso coração. Se a gente crê na ressurreição, se a gente valoriza o sacrifício, né? Essa entrega que teve gosto de sangue, como o pastor Valdinei disse muito bem. A Bíblia diz que a salvação é do início ao fim pela fé. Perfeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. A expressão fé é determinante nesse processo, então, né? O povo do Antigo Testamento cria no Messias que viria. Nós cremos no Messias que veio, né? E aguardamos a sua volta. Porque ele vive, a gente crê no amanhã. A gente canta isso. Né? Então o sábado, que hoje é chamado sábado aleluia, né? Que não tem nada de aleluia na Bíblia, é sábado de indecisão, de espera, é um sábado tenso,
né, os discípulos ali preocupados, e agora, como é que vai fazer? Ele falou a verdade ou não falou? Ele volta ou não volta? Isso é comprovado no domingo da ressurreição. Os próprios discípulos não acreditam de primeira mão ali no testemunho das mulheres que viram o túmulo vazio. Realmente. E testemunharam que o anjo disse, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, Pedro tem que ir lá confirmar, né? Tomé não acredita enquanto ele não toca na mão furada de Jesus. Isso. Os discípulos em Emaús estão ali entristecidos, meio que frustrados, né? Eles não percebem Jesus caminhando já ressuscitado com eles. Então, o sábado é prova de fé. E hoje a gente é testado, né, o tempo todo, se a gente crê na palavra, se a gente crê no que já foi revelado, no Messias que já veio, que já deu provas, né, inquestionáveis do desejo de nos salvar. Então, o ser humano, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né, pastor? Então, eu creio que o chocolate, né, com toda a doçura dele, com toda a ingenuidade, a pureza, principalmente das crianças, né? A gente sabe que tem uma questão mercadológica por trás disso tudo aí, comercial, que aproveita esse coração do homem que quer achar ídolos. Então ele crê, mas ele crê de forma errada, crê no objeto errado. E a ideia da Páscoa aqui é trazer de volta essa ideia bíblica do que é a Páscoa. Olha, Páscoa a é crer. Centralidade de Cristo, né? Que na sexta-feira Jesus morre, no sábado ele está sepultado, mas ele vai ressuscitar no domingo pela manhã, né? E aí, Tiagão, me ajuda a entender o negócio. É uma questão de fé, mas olha só, eu queria que você me ajudasse e ajudasse os nossos ouvintes a pensar sobre essa incerteza, porque enquanto o pastor Dito falava, enquanto o pastor Valdinei também fazia alguns comentários aqui, eu comecei a pensar como ficou o coração daquela família que matou um animal de estimação, que era o único animal, talvez, o animal que estava ali já com eles há algum tempo. De repente o animal foi morto, eles estavam jantando, o sangue já estava na porta e a expectativa do que estava por acontecer. Entre aspas, cumprimos o que Deus mandou. E agora? Muitas pessoas talvez estejam perdidas nesse ambiente, nesse momento espiritual, e como eu disse ainda há pouco, fazendo alusão a aspectos humanos, é um momento espiritual de desencontro, de dúvida, que gera comportamentos que vão para longe de Deus. Como lidar, Tiago? E aí eu quero, depois que você falar, quero que o senhor também me ajude a responder, pastor Valdinei. Como lidar com essa incerteza do sábado que está intimamente ligada ao momento em que eu passei o sangue no umbral da minha porta, crendo que o anjo da morte não vai passar na minha casa? Mas ele ainda não chegou. Mas o cordeiro já morreu. Eu já obedeci. Mas e agora? Pastor, é sempre mais escuro antes de amanhecer, né? E eu acho que essa alusão, né, desse momento pré-dia, pré-certeza do que realmente não aconteceu e que aconteceu, é um momento de maior tensão na vida de qualquer pessoa. O pastor Dito bem falou sobre o povo que estava lá no Egito, né, os hebreus e alguns egípcios também. Eu imagino como e se algum deles dormiram naquela noite. Você falou aí os exemplos aí da mesa, do jantar, eles estiveram lá nesse momento ali. Eu acho que talvez esse momento ainda estava tranquilo, porque eles estavam acordados, vamos dizer assim. Mas quando o sono bateu e você não tinha certeza de que se você iria acordar, como diria, né? A se expressão, daria certo. Como diria a expressão, se vai acordar vivo ou não, né? É a mesma questão, né? Com a cruz, né? E o que o pastor Valdinei bem disse agora há pouco aqui, quando Jesus morre, e aí tem esse período entre a sua morte e a sua ressurreição. Quantas pessoas tiveram essa oportunidade de viver esse interlúdio aí, esse período de tempo aí, exercendo a sua fé e não titubearam? Pessoas e pessoas que, né, inquestionáveis. Tomé, por exemplo, né, inquestionáveis. Eu falo assim, pessoas que andaram com Jesus, estavam com ele, provaram de muitas coisas, muitos milagres, do poder de Jesus, inclusive, e mesmo assim titubearam ali naquele
naquele interlúdio, como você disse. Sim. Ali, né? E eu creio que hoje nós não vivemos esse período obviamente mais, porque Cristo já ressuscitou, mas nós vivemos um período que ainda não estamos no céu. Então esse período entre nós desfrutarmos da salvação através da morte, né, da ressurreição de Cristo, e ainda ter que viver esse período aqui na terra até o dia que o Senhor nos chamar ou Ele vier nos buscar, nós somos desafiados, assim como o povo hebreu, assim como o povo que experimentou ali aquele período entre a morte e a ressurreição de Cristo, né, a vivemos uma fé que faça olhar para o passado, mas também olhar para o futuro ao mesmo tempo, e aí agir de uma outra forma, como você bem disse agora, a respeito do povo, dos egípcios, né, que não tinha essa certeza, e dos hebreus que não tinham essa certeza. E aí, será que vai dar bom? O ser humano, né, tem essa predisposição de, como ainda não aconteceu e nem sabe se vai acontecer na cabeça dele, para que eu vou gastar minha vida nessa incerteza? Mas nós temos essa certeza. Eu creio que o povo hebreu tinha essa certeza, por mais que batesse o medo uma hora ou outra, e o medo é uma coisa compreensível, né? Mas eles tinham certeza, tanto que obedeceram e fizeram. Então, aí é que tá. Eu quero fazer aqui um gancho para, não sei se complicar um pouco ou não a vida do pastor Valdinei na resposta, mas, pastor, esse interstício, como falou muito bem o Tiago, que tem que ser vivido de fé, pela fé, isso sinalizou de maneira muito clara, o pastor Dito também, é um interstício que, tomado pelo medo, muitas pessoas acabam perdendo a fé, perdendo de vista Jesus, né? Eu fico me perguntando se a Páscoa, como é celebrada hoje, principalmente na nossa nação, que é uma nação efetivamente cristã, religiosa, porém com muitas coisas que acabam tomando o lugar que seria central da pessoa de Jesus, eu fico me perguntando se o chocolate que adoça, usando as suas expressões, o chocolate que adoça o intervalo do medo, do gosto de sangue, que me faz esquecer do sangue, do sacrifício, e que torna o sábado palatável, agradável, eu fico me perguntando se esse chocolate, ele não veio num momento oportuno para quem não tem fé, e se ele não tem sido uma espécie de desafio para quem tem fé. E como tratar isso na cabeça de uma criança, porque o seu universo hoje, não só como pastor, que faz um ótimo trabalho, repito, mas também como diretor da escola, não é necessariamente fazer a criança sair dali cristã, crendo em Jesus, mas entendendo que Jesus é o Senhor. Ela pode até, por questões familiares ou outras, e deve ficar à vontade para fazer suas escolhas. Mas a escola, como o senhor falou muito bem, e eu assino embaixo, ela tem esse papel. Como ajudar a criança e a própria família a entender que o sábado não pode ter um gosto doce. Entende o que eu quero dizer? Isso é extremamente desafiador, é um negócio que me assusta. Porque a centralidade de Cristo se perde quando eu, entre aspas, uso algum subterfúgio para amenizar a dor, o sofrimento, e se bobear, eu nem lembro mais de ressurreição. Eu vou me reportar, o pastor Fernando, ao texto que foi você mesmo que usou na nossa terça-feira, né, a última terça-feira do nosso encontro. O início do verso 7 do Salmos 37. Descansa no Senhor. Perfeito. E espera nele. Antes de mencionar a respeito do que eu entendo que precisa ser ensinado às nossas crianças ali no IPEL, para mim a palavra controle. O medo ele domina principalmente quando nós percebemos que não temos o controle. Enquanto nós temos o controle, seja o controle em qualquer área da vida, o medo não nos assalta, porque temos essa convicção. E aí eu estou falando em momentos que são reais e lícitos, em outros momentos que a gente pensa mais do que convém. Mas quando você entende que está no controle, então de certa forma o medo é subjugado. Quando você percebe que perdeu o controle, que você não consegue dominar aquela situação, aí o medo vem e junto com ele um combo de incerteza,
um combo de murmuração, um combo de colocar questões que são inquestionáveis, mas nós colocamos em cima da mesa para conversar a respeito. Para questioná-las. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho para a questão que vocês estão falando de forma muito, muito clara, na ideia da incerteza, eu penso muito na força do pecado. E entendendo a força do pecado e as consequências do mesmo, nós vamos perceber ainda mais quão misericordiosa e poderosa foi a morte de Cristo Jesus para vencer os pecados na cruz. Porque o que acontece no sábado? No sábado acontece essa ideia de que nós não estamos descansando. Por mais que seja um descanso trabalhando em fé, nós não estamos descansando na certeza daquilo que já foi prometido. Nós nos esquecemos em alguns momentos, e lá provavelmente teve isso em alguns momentos da caminhada do povo de Israel, inclusive depois do Mar Vermelho, eles não conseguiam descansar nas promessas que Deus já havia proferido. E nenhuma promessa de Deus, em tempo algum, ficou sem ser cumprida. E aí eu estou falando agora do Deus encarnado, pensando na Páscoa, na verdadeira Páscoa. Ele, por 3 anos, em todo o tempo, falou tudo o que ia acontecer na sexta-feira e o que ia acontecer no domingo de manhã. O sábado foi aquele movimento do descansar na certeza. Na verdade, os discípulos e todos aqueles que andaram com Jesus deveriam estar preparando, no dia do sábado, a grande festa que aconteceria no domingo de manhã. Quando, na verdade, eles estavam desesperados. Estavam voltando para uma vida minúscula. Pedro voltou a pescar. Voltou para uma... Não o trabalho em si, de Pedro, por exemplo. Pescaria, naquela época, era algo digno à família, né? Era onde se colocava comida sobre a mesa dos filhos. O que eu falo ele voltou à velha vida. Ele voltou ao que era antes do encontro com Jesus. Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui é aquela ideia de que tudo que Jesus nos ensinou, por mais que ele tenha dado provas, ele não apenas falou, mas ele provou em fatos, ele provou em milagres, ele provou subjugando todos os seus inimigos. Mesmo assim, o coração dos discípulos e de todos aqueles que viram o acontecimento da sexta-feira não estavam descansando na certeza de que o domingo seria extraordinário. Eles não estavam entendendo que a matéria do jornal da sexta-feira era o que aconteceu. Era a morte, o sofrimento e a cruz. De que o sábado antecedia aí a melhor de todas as notícias, capa de todos os jornais. Ele está vivo. Ele cumpriu o que prometeu. Ele ressuscitou. E nenhum inimigo é capaz de vencer o Cordeiro de Deus que se entregou, mas ao mesmo tempo, como leão da tribo de Judá, ele vem para colocar todos os seus inimigos como estrado dos seus pés. Ele venceu todos os seus inimigos. E aí, para concluir aqui, pastor Fernando, eu entendo que hoje nós precisamos caminhar com três princípios básicos. Primeiro, crer, sem nenhum tipo de dúvida, de que de fato Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que voluntariamente na cruz do Calvário entregou a sua vida para que nós, por meio da sua morte, fôssemos justificados dos nossos pecados. Jesus Cristo é o jeito de Deus, a cruz é o jeito de Deus para unir justiça e misericórdia. As duas mãos se unem. Deus é justo porque ele pune o pecado e o pecador, mas Deus é misericordioso e ele agracia pecadores com a salvação. E isso se resolve em Cristo Jesus. Fé em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é esse movimento. Depois a gente obedece, como o Tiago mencionou lá no início. Eu creio em Cristo Jesus e eu obedeço aquilo que ele propõe para a minha vida. Eu entendo que, ao mesmo tempo que ele levou a minha cruz, ele tem uma missão com relação a essa cruz para a minha vida hoje. Por isso, a graça que perdoa capacita para obedecer e por isso, não é gosto, às vezes, de doce para nós. Porque às vezes você tem que abrir mão. Às vezes você tem que, de fato, pegar aquilo que Cristo está ensinando lá no Sermão da Montanha. Você está ouvindo, querido ouvinte? Tem horas que a graça, ela se manifesta nos perdoando, mas de forma amarga.
A sua escolha, a minha escolha, ela em alguns momentos vai trazer um amargor. A nossa obediência nem sempre é fácil. O crer no momento da incerteza se define por obediência. E a gente chega naquilo que é o ápice para nós, né? Nós estamos no sábado. Mas precisamos ter a certeza de que daqui a pouco esse Cristo que se entrega na cruz, que ressuscita ao terceiro dia, que é assunto aos céus, ele vai voltar. E quando ele voltar, aí o gosto será por toda a eternidade de céu no coração daqueles que creem naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então esse movimento, ele tanto foi uma realidade lá no Antigo Testamento, como foi uma realidade no ministério de Cristo Jesus, como continua sendo a mesma realidade para nós hoje. Nós estamos vivendo talvez esse período do sábado. É isso que eu pensei agora. Eu não sei se eu posso afirmar categoricamente isso, ou se nós podemos fazer alusão e um paralelo para termos uma ideia. Mas será que não estamos vivendo o sábado pós-Páscoa? Porque a Páscoa já se constituiu com tudo aquilo que acabamos de anunciar aqui e conversar. Porém, esse tempo que precede a volta de Jesus, talvez seja o nosso sábado, que pela fé aguardamos o retorno do Messias. E aí eu concluo a minha fala, pastor Fernando, lembrando do seguinte: o sábado, naquele período que Jesus estava ainda no sepulcro, era para uma melhor compreensão dos discípulos e de todos aqueles que haviam vivenciado com ele todas as realidades do milagre e do ensino, para afirmar ainda mais no coração. Ele, de fato, é um amor tão extraordinário da parte de Deus, o nosso Pai, que ele se entregou para perdoar aqueles que não mereciam o perdão dele. Perfeito. O sábado é essa ideia, e nós precisamos ter essa mesma configuração. Nós não estamos passando férias, nós estamos crendo, e crendo através de uma obediência que nos leva a esperar, trabalhando para a glória desse Cristo que volta. Na certeza de que ele está voltando. Isso aí. Está às portas. Glória a Deus. Queridos ouvintes, infelizmente estamos chegando no final do programa. Não dá nem para dizer que é a reta final. Já passamos da reta final. Quero agradecer muito ao pastor Valdinei pela sua presença. Acredito que esse programa não acabou hoje. Eu acho que a gente precisa continuar conversando sobre a Páscoa. Na Páscoa, na próxima sexta-feira, nós vamos continuar essa conversa. Possivelmente o pastor Valdinei, se puder, estará aqui conosco novamente. Falaremos claramente sobre a cronologia dos fatos. Teoricamente, na sexta-feira, estaremos falando da cronologia dos fatos. O que aconteceu, como aconteceu, e tentando fazer você vivenciar, ainda que do ponto de vista da sua imaginação, os fatos que ocorreram para que você e eu pudéssemos ter salvação. A palavra Páscoa, como disse muito bem o pastor Dito, é o passar sobre. É o sangue que marcou a porta e impediu que a morte entrasse naquela casa. Jesus é o Cordeiro de Deus que no alto do monte, quando sacrificado foi, quando crucificado foi, tornou-se esse sangue derramado, ou derramou seu sangue, tornando-se aquele que impediu que a morte eterna chegasse a todos nós. Pela fé em Jesus e no seu sacrifício, nós somos perdoados. Pela obediência, justificados, e vivemos em plena comunhão com Ele. É isso que queremos que você guarde. Nós não estamos preocupados aqui com a igreja que você pertence, com o seu credo de fé, mas do ponto de vista bíblico, que é a nossa única regra de fé e prática, a palavra de Deus, a Páscoa é isso. E continuaremos conversando sobre isso na próxima sexta-feira. Pastor Dito, deixe seu abraço aos nossos queridos ouvintes, já estouramos o horário. Forte abraço, meu irmão, que Deus te abençoe até sexta-feira que vem, se Deus permitir. Tiagão. Abraço a todos, um abraço aqui pro Radar, não posso esquecer nem pro Paraíba, meu pai, que tá escutando a gente aqui. Um abraço até semana que vem, gente. Glória a Deus. Pastor Valdinei, muito obrigado, Deus o abençoe, deixe seu abraço aos nossos queridos ouvintes. Amém. Obrigado a vocês pelo convite, aos nossos ouvintes, que Deus os abençoe, que de fato vocês vivam a Páscoa em Cristo Jesus. Foi um grande prazer passar esses momentos com vocês aqui.
Glória a Deus. Pastor Valdinei, muito obrigado. Urias, muito obrigado pelo suporte. Que o Senhor continue te recompensando. Pastor José Dito, jovem pastor José Dito, jovem seminarista Tiago, velho amigo de guerra, pastor Valdinei, glória a Deus por essa oportunidade. Queridos ouvintes, que a bênção do Senhor os acompanhe e lhes dê uma semana maravilhosa na paz do Senhor.